Olá, boa noite, tudo bem com você? Olha só, como prometido, semana passada eu não tive live, mas essa semana nós estamos aqui, na segunda-feira. Que Deus abençoe você aí do outro lado, vai entrando, vai compartilhando, você está no canal CBS com Evangelho Eterno, pelo YouTube e no Facebook Cícero Bezerra da Silva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos ao vivo aqui do Espírito Santo e nós iniciaremos agora um estudo sobre o Espírito Santo. Nada melhor do que isso, eu estou morando no Espírito Santo e nós iremos estudar o Espírito Santo. Você conhece sobre o Espírito Santo? Vamos estudar junto na Bíblia. Estamos começando uma série essa semana e estudaremos como é que o Espírito Santo age. Vamos estudar sobre ele, tá bom? Então vai entrando, vai compartilhando e vamos juntos, tá certo? Vou colocar o hino enquanto você entra aí para nós cantarmos e depois nós orarmos, tá bom? Vamos lá cantar um hino bem bonito sobre o Espírito Santo de Deus para juntos louvarmos a esse Deus que nos ama tanto, não é isso? Olha, eu vou aumentar, nós vamos chamar o Espírito Santo para nos ajudar, Vem, Santo Espírito, agora. Vem, te pedimos a orar. Vem com poder inspirar-nos. Sim, vem nos vem como água ao sedento, traz ao faminto vem sacia minha alma, faz o meu vem como a brisa suave, vem como teu resplendor, dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu Espírito Santo, bom amigo consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Amém! Que o Espírito Santo venha inundar a nossa vida com o fervor, o sagrado fervor dele, né? Que coisa boa é termos o Espírito Santo na nossa vida. Então, meus queridos, eu e você estamos aqui para buscarmos, estudarmos o Espírito Santo. Maria, seja bem-vinda, Maria. Ela não é do Rio mais não, ela é de Pernambuco. Maria Pernambucana. Boa noite, minha querida. Deus te abençoe. Saudade de você. Minha irmãzinha Maria, aí lá de Lajeado, da minha terra, minha irmãzinha. Dá um abraço para minha mãe aí, tá? Você que está aí do outro lado, quero mandar um abraço também pro pessoal lá de Carnaíba, né? O meu amigo Peixe do Carro de Som,
meu amigo Célio, você aí de Carnaíba, um abraço para o meu querido irmão Edjânio, foi ele que ganhou a pizza. Eu ia até postar a foto dele hoje, mas eu vou deixar para postar na quinta-feira, né? Ele e sua esposa comeram uma pizza deliciosa lá e mandaram a foto para mim. Tá bom? Fica por aí que você também pode ganhar bênçãos aqui. Além da bênção espiritual, bênção material. Um abraço para a irmã Cleide também, que é a esposa dele. Que Deus abençoe vocês aí. Mas eu quero mandar um abraço para o pessoal lá do Rio de Janeiro. Minha irmã Nice, Drica e a Quitéria, que para nós ela é nova, né? Um cheiro para vocês, minhas queridas. Quero mandar um abraço para a irmã Denise, lá do Belfor Roxo também. As meninas lá do Rio das Pedras, a igreja lá do Rio das Pedras. Um abraço para você aí do outro lado. Chegou Quitéria, falando que Quitéria ela está chegando aí. Quero mandar um abraço para o pessoal lá de Santa Cruz de Capibaribe também, que tem assistido as nossas lives. Um abraço para vocês, meus queridos. Para a Marinete, né, lá do Maranhão, né? Eu acho que é Maranhão que ela mora, eu acho que é. Se eu errei, depois ela me corrige. Boa noite, irmã Cláudia. Cláudia aqui de Anchieta, do Espírito Santo. Um abraço para você, Cláudia. Cláudia Márcia. Um abraço para o irmão Alcides também. Valdívia, também lá em Pernambuco. Gente, eu quero orar com vocês nesse momento, para nós lermos a palavra de Deus e estudar sobre o Espírito Santo, tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado por mais uma noite estar aqui estudando junto com meus amigos, meus irmãos. Abençoa cada um que está assistindo agora ao vivo, os que irão assistir depois, que o Teu Espírito Santo possa estar no coração de cada um deles, e eles possam sentir a vontade de compartilhar com os amigos, irmãos, familiares, esse estudo do Espírito Santo, que é o que mais nós precisamos. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Muito bem, queridos. Palavra de Deus na mão, a sua está aí, se não tiver você pega. Nós iremos estudar sobre ela, tá bom? O estudo de hoje é uma bênção. Nós iremos agora estudar uma série sobre o Espírito Santo. E agora nós iremos abrir a palavra de Deus, tá? Nós já oramos, já cantamos, já mandei abraço para todo mundo, né? E você vai compartilhando aí com as outras pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Olha só, agora nos últimos dias tem uma profecia dizendo que Deus vai mandar a chuva ceroide, a chuva do Espírito Santo, né? Você conhece sobre o Espírito Santo? Deixa eu mostrar aqui para você, também no passado Paulo falou do Espírito Santo. Deixa eu organizar aqui, estão vendo direitinho aí, né? Então olha só, lá em 1 Coríntios, lá em Atos 19, verso 1 diz assim, leia aí comigo, Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, verso 2 agora, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Olha só, os irmãos já estavam na igreja nessa época, né? E eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Não, na verdade, eles não tinham ouvido falar do Espírito Santo. Mas Paulo chegou perguntando para eles se eles tinham recebido. Agora eu pergunto para você: você conhece o Espírito Santo? O que você sabe sobre o Espírito Santo? Tem muita gente que só sabe por causa do que a Igreja Católica ela ensinou, né? O Pedro Sinal parece, que é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso?
É muito conhecido isso. Então, o que você conhece, Dinha, sobre o Espírito Santo? Você, Quitério, o que conhece sobre o Espírito Santo? Cláudio, o que você conhece sobre o Espírito Santo? Hoje nós vamos nos aprofundar mais sobre o conhecimento do Espírito Santo. Eu fiquei feliz porque, olha só, o Espírito Santo está no início ao fim da Bíblia. Vamos ver isso? Ó, minha palavra está aqui na minha mão, eu vou abrir aqui em Gênesis capítulo 1. Ó, Gênesis capítulo 1, ó, livro de Gênesis, dá para ver aí? Eu vou ler para você capítulo 1. Diz assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. E o verso 2: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá vendo? Então, Deus criou no princípio, né? E o Espírito de Deus estava onde? Está aqui em Gênesis, ó, desde o início. Agora você vai ver lá em Apocalipse, ó, Apocalipse capítulo 22, verso 17. Eu vou botar aqui que você vai ler comigo, porque alguns pode ser que não esteja com Bíblia aí, mas se você tiver com a Bíblia, vai lá, tá? Vai na Bíblia. Aqui também é a Bíblia. Olha só, diz o seguinte: o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: venha. Aquele que tem sede, venha. A quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, olha, no primeiro capítulo da Bíblia tem o Espírito Santo. No último livro da vida da Bíblia tem o Espírito Santo. Isso não é importante? Isso não é legal? Então, em Gênesis tem o Espírito Santo, em Apocalipse tem o Espírito Santo. Que coisa boa, né? O Espírito Santo está em todos os lugares. Então, é importante sim ou não? Diga aí, Lindomar, é importante sim ou não? Isso, é importantíssimo nós estarmos lá. A Cláudia Queiroz está conosco, é nossa querida irmã Cacau, que está aqui conosco. Deus abençoe você, irmã. Um abraço aí para seu esposo. Olha só, eu quero mostrar para vocês alguns versos aqui, que hoje o estudo é sobre o Espírito Santo, mas de que forma? Tem muita gente aí que não conhece o Espírito Santo e fica falando que o Espírito Santo é uma força, é um poder, não, e fala que o Espírito Santo não é Deus. E hoje nós iremos estudar e entender que o Espírito Santo é Deus, tá bom? Um abraço para Lindomar, lá de Sairé, amigão meu aí de Sairé, gente boa. Você aí de Sairé já conhece Lindomar, é muito conhecido, é um mototáxi fera, taxista fera também, aí, gente boa. Um abraço, Lindomar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele também é Deus. Nós vamos descobrir aqui, tá bom? Ó, vou colocar aqui para você ler comigo. Leia aí, ó, João. Tá? Você pode pegar a sua Bíblia e conferir aí. Você que é católico, você que é evangélico, você de qualquer religião, confere na sua Bíblia, tá bom? Diz aí assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então Jesus está falando aqui, quem é esse outro Consolador? O Espírito Santo, né? Jesus falou que rogaria ao Pai e mandaria outro Consolador. Então você sabe que Jesus é Deus também, né? E o Espírito Santo, que é igual também a Jesus, também é Deus. Vamos para o próximo versículo. Aqui em Mateus 3, 16, 17 diz assim, ó: batizando Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, meus queridos, aqui nesses dois versículos, nós encontramos aqui a Trindade. Ó, Jesus, se eu botar o dedo aqui para você ver, ó, Jesus, Deus e cadê o Espírito Santo? Ó, Jesus, Deus o Pai e o Espírito Santo. Olha só, a voz do céu que dizia o que? Este é meu filho amado, né? Então, aqui nós vimos a Trindade, né? Jesus, o Espírito Santo e Deus o Pai. Aqui nós provamos que a Trindade, ela está aqui, ó. Então, o Espírito de Deus veio sobre Jesus e o Pai testificou, né? Nós encontramos aqui Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como é que se explica que Deus, da Bíblia diz que Deus é um só Deus, né? Não é isso? Você não já ouviu falar que Deus é um só Deus? Então, você lembra que também lá no Éden, Deus fez o homem e a mulher, e ele falou que eles eram uma só carne. Eles eram uma só carne. E aí? Eles viraram um só? Não, eram os dois, o homem e a mulher, eram duas pessoas, mas uma só carne. A mesma coisa aqui, Deus, Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo e Deus Pai. Tá bom? Seja bem-vinda, Drica, minha irmã Adriana, lá do Rio de Janeiro. Um abraço. Vamos lá, ó, para nós entendermos um pouco melhor, olha, para nós entendermos o Espírito Santo, tem que ser com a ajuda dele. Ele tem que nos ajudar. Porque nossa cabeça é pequena. Deus, nós nunca vamos conseguir entender Deus 100%. Deus não é humano, Deus é espírito. A Bíblia diz isso. Mas ele tem aparência, ele tem tudo que nós temos, que ele fez nós a imagem dele. Então, para nós entendermos Deus, nós pegamos algumas figuras para tentar entender, mas 100% mesmo nós não vamos entender Deus nunca, porque nossa cabeça é pequena para isso, tá bom? Olha só, para tentarmos entender, vamos ler mais um versículo. Mais uma vez aqui eu vou mostrar para vocês que aparece a Trindade, ó. Aqui Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em quê? Em nome de quem? Do Pai Deus, do Filho Jesus e de quem? Do Espírito Santo. Então aqui comprova a Trindade. Toda pessoa que é batizada em todas as religiões, ela é batizada nesse aqui, ó. As religiões cristãs, né? Tem outras religiões aí que não é cristã. Eu quero dizer religião cristã. Diz assim, ó: batizado em nome do Pai, Deus Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo. Então aqui comprova a Trindade. Então, se no batismo aqui, ó, o Espírito Santo está se igualando ao Pai e o Filho, então o Espírito Santo é igual a Deus, igual a Jesus, então ele também é Deus. O Espírito Santo é Deus. As pessoas falam por aí que o Espírito Santo é uma força, que é não sei o quê. Não é. Ele é Deus também. Porque no batismo diz, olha, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da divindade. Eles três se formam um porque os três são onipresentes, oniscientes, onipotentes. Nós vamos ver uns atributos de Deus que o Espírito Santo também tem. Tá bom? Estão entendendo direitinho? Estava com saudade de vocês, né? Uma semana aí sem live, mas foi bênção. Eu quero contar um pouquinho da semana de oração. Vocês viram aí nos meus stories, algumas fotos que eu postei. Foi bênção, gente. Foi uma bênção tão grande. Pessoas se emocionando, sentindo o Espírito Santo lá. Pessoas que foram transformadas, deram testemunho que estava fraco, já estava certo para sair da igreja,
e o Espírito Santo reavivou a fé delas. Então, foi bênção do céu. E hoje eu estou aqui com vocês, será bênção também. Esse estudo do Espírito Santo vai ajudar muito a sua vida, tá bom? Você vai entender melhor sobre o Espírito Santo e vai buscar ele mais ainda, tá bom? Então nós vamos estudar mais um pouco. Então nós vimos aqui, que tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vamos para a próxima. Para nós entender isso, os três são um. O gelo é o quê? Não é água? A água gelada, e aqui fervendo. Então nós temos as três fases da água. A água é sempre água. Ela está no gelo, ela é o que? Sólido, líquido e gasoso. Mas tudo não é água. Ela é água, ela está sendo água, mas tem três formas. Assim também a Trindade. Deus Pai, ele tem a característica dele. O Espírito Santo, Jesus tem suas características também. Mas os três são um em questão que o que um faz, o outro faz. Tá bom? O poder que um tem, o outro tem. Vamos continuar. Olha, lendo a Bíblia, tá? Eu estou colocando aqui para ser mais rápido. Se você quiser, depois você dá pausa. Aí, no YouTube você vai e vai conferindo em sua Bíblia, tá bom? Vamos ler junto aqui, lá no livro de Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, diz assim, Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Olha só. Vocês querem uma afirmação mais do que essa? Olha, mentiu a quem? A Deus. Ele tinha mentido a quem? Ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus, sim ou não? Sim, o Espírito Santo é Deus. Ele diz aqui, vou repetir, Então disse Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Então ele mentiu ao Espírito Santo. Aqui embaixo ele diz, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, aqui está mais que provado que o Espírito Santo é Deus. Quando alguém vir falar para você que o Espírito Santo não é Deus, não acredite, que a Bíblia está dizendo aqui que é, tá? Vamos lá, mais para frente. Olha, Isaías falou, aqui é os atributos de Deus, Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Como quem tomou ele conselho para que ele desse compreensão? Quem o instruiu na verdade do juízo e lhes ensinou sabedoria e lhes mostrou o caminho do entendimento? Essas perguntas aqui não tem, umas perguntas que não, a pessoa, ele está dizendo, quem consegue ensinar o Espírito Santo? Quem consegue aconselhar o Espírito Santo? Se ele sabe tudo, se ele pode tudo, né? Olha a outra. Salmo 139, versículo 7 e 8, diz assim: para onde me ausentarei do teu Espírito? Olha a pergunta. Para onde, Senhor, eu me ausentarei do teu Espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, meus queridos, olha os atributos que Deus Pai tem, o Espírito Santo também tem, né? Aqui o salmista diz: para onde eu irei? Eu posso ir para qualquer lugar. Se eu for para a montanha mais alta, o teu Espírito Santo está lá. Se eu for lá para o abismo mais profundo, ele também está lá. Então o Espírito Santo é onipresente, isso se chama onipresença. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo.
ele é onipresente, o Espírito Santo. Então, quem tem esse atributo é Deus. Só Deus é onipresente. Então, o Espírito Santo é onipresente porque ele é Deus. Tá? Então, vamos continuar o estudo. Olha só outro versículo lá em Lucas 1,35. Diz assim: respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha só, deixa eu conversar aqui um pouco com vocês. Esse aqui foi o momento, né, que o anjo veio falar para Maria, e Maria perguntou: como se eu nunca nenhum homem me tocou, como eu serei grávida? Ela engravidaria. Aí ele explicou que o Espírito de Deus desceria sobre ela e ela conceberia um filho. Então, para gerar Jesus, o Espírito Santo foi quem veio para gerar, né? Para criar. Só Deus tem esse poder de criar, nem outro ser humano. Então, aqui não tem dúvida nenhuma que o Espírito Santo é Deus, tá bom? Então, nós vimos aqui vários textos provando que o Espírito Santo é Deus. Ele não é uma força, ele não é uma coisa. A Bíblia mostra várias coisas, várias imagens para ilustrar o Espírito Santo. O mais conhecido, o mais popular é a pomba, né? Uma pombinha branca que simboliza o Espírito Santo. Mas também ele é simbolizado na Bíblia como azeite, né? Ele é simbolizado também como fogo. Tem várias formas do simbolismo do Espírito Santo. Mas nós sabemos, eu quero hoje, o essencial, que você perceba que esses versos que nós lemos aqui, ele comprova que o Espírito Santo também é Deus. Lembra? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? Jesus disse: portanto, idem, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo também está de igualdade com Jesus e de igualdade com Deus. Tá joia? Que Deus abençoe você. E um conselho desse seu amigo aqui, ó: leia mais sobre o Espírito Santo. Estude mais sobre o Espírito Santo. É muito bom você estudar. Se você quiser mais conteúdo, você vai lá no YouTube, né? E procura aí, ó, Pastor Arilton, tá? Pastor Arilton. E você vai ver, ele é uma bênção para falar sobre o Espírito Santo. Eu estou trazendo esse pouquinho para você aqui, para você se aprofundar mais. Peça a Deus o Espírito Santo. Todo dia, quando você for dormir, quando acordar, peça ao Espírito Santo que ajude você a entender. É o Espírito Santo que faz a gente entender a palavra. Ele é o professor para abrir nossa mente para entender da forma correta. É o Espírito Santo. Então nós vamos estudar aqui durante esses dias. Nós temos aí 15 aulas sobre o Espírito Santo. Então, olha, segunda e quinta continua. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui com mais uma parte do estudo sobre o Espírito Santo. É inesgotável a Bíblia sobre o Espírito Santo. Nós podíamos estudar até Jesus voltar e não conseguir estudar tudo que fala sobre o Espírito Santo. Mas nós vamos nos esforçar para aprender o máximo sobre o Espírito Santo. Quero orar com você nesse momento agora, pedindo a Deus que nos dê o Espírito Santo, nos dê sabedoria para entender a vontade dele e agradecer porque ele, sendo um Deus, está aqui na terra conosco, tá bom? Vamos orar? Santo Deus, eu quero te agradecer porque a tua palavra nos mostra o teu Santo Espírito. Senhor, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo venha sobre nós e nos ensine, Senhor, a tua palavra. Tu és um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, que pode todas as coisas. Diante de Ti, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos ajude
a buscar mais do Teu Santo Espírito. Nos batiza com o Teu Santo Espírito, Senhor. Abençoa essa pessoa que está vendo ao vivo, os que virão depois, e que todos eles que vejam compartilhem com as pessoas para entenderem sobre o Teu Santo Espírito. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos e até quinta-feira. Fiquem na paz de Jesus.